Bom dia, bem-vindos a mais um Clube do Artigo. Meu nome é Maria Emília de Arnaldo Silva, sou R2 em Cardiologia Pediátrica da Cardioped Brasil, e essa é uma apresentação como parte do programa de residência em Cardiologia Pediátrica da Cardioped Brasil, Centro do Coração da Criança. Hoje o tema é Reparo da válvula aórtica em neonatos, lactentes e crianças, um estudo de revisão sistemática, meta-análise e microsimulação. Ele é um artigo que foi publicado no European Journal of Cardiothoracic Surgery em 2023. E aqui a gente tem o link para posterior conferência. Então, em relação à introdução, a estenose valvar aórtica congênita, ela representa 75% de todas as obstruções congênitas da via de saída do ventrículo esquerdo e comumente requer um tratamento cirúrgico em algum momento durante seu curso, embora frequentemente seja aliviada de forma eficaz, porém temporária por valvoplastia com balão. Devido ao tratamento percutâneo ou cirúrgico, a hemodinâmica da válvula muda à medida que os pacientes crescem, e a tomada de decisão sobre o tratamento em crianças pequenas com estenose aórtica representa um verdadeiro dilema. A valvoplastia aórtica com balão, ela oferece uma opção para reduzir essa estenose aórtica em um ambiente minimamente invasivo, embora graus variados de insuficiência aórtica sejam geralmente observados em devido tempo, devido à ruptura descontrolada dos componentes da válvula. E o reparo cirúrgico da válvula aórtica evoluiu significativamente desde sua primeira aplicação em 1956 e pode abordar de forma mais adequada a válvula aórtica doente em comparação com a valvoplastia por balão, permitindo a aplicação de técnicas personalizadas para o paciente sob uma visão direta. Alternativas cirúrgicas de baixa trombogenicidade e adaptação ao crescimento, como a comissurotomia ou um autoenxerto pulmonar, que é o procedimento de Ross, são preferidos a uma substituição protética da válvula aórtica por muitos cirurgiões, especialmente porque essa doença exige um tratamento por toda a vida. No entanto, um resultado de reparo válvula aórtica, como por exemplo a comissurotomia, ele é hemodinamicamente satisfatório, ele é caracterizado por durabilidade a longo prazo e não é facilmente alcançado em todos os pacientes. Então, esse estudo ele tem como objetivo revisar sistematicamente os resultados publicados de curto e longo prazo após um reparo valvar aórtico cirúrgico em crianças com insuficiência aórtica e estenose aórtica, em neonatos, bebês e crianças. Empregar uma microsimulação para fornecer uma perspectiva dos resultados de longo prazo desses pacientes após o reparo em todas as faixas etárias. Então, em relação aos métodos, o registro do artigo ele foi feito como uma revisão sistemática, que foi relatada de acordo com os itens de relato preferenciais atualizados para revisões sistemáticas e meta-análises. Em relação à estratégia de busca e seleção dos estudos, em 23 de dezembro de 2021, um especialista em informação biomédica ele realizou buscas em base de dados como Medline, Winbase, Web of Science e Cochrane Library, utilizando palavras-chave relacionadas à lesão valvar aórtica, cirúrgica em neonatos, lactentes, crianças ou adolescentes. Títulos e resumos foram selecionados de forma independente por 3 revisores e utilizando o Ryan e EndNote. A seleção do texto completo foi realizada também de forma independente por 3 revisores, utilizando também o EndNote, seguindo critérios de exclusão idênticos. Então, os critérios de inclusão que eles utilizaram foram estudos observacionais ou ensaios clínicos randomizados que relatassem reparo cirúrgico com pacientes que apresentem um N maior do que 20, pacientes com menos de 21 anos, eles colocam idealmente menor que 18 anos, mas eles toleraram até pacientes menores de 21 anos, e artigos publicados acima de 1990. Foram excluídos artigos que tinham relatos de pacientes com raiz aórtica hipoplásica, ou reparo univentricular, ou histórico de cirurgia aórtica prévia com comorbidades pré-existentes. Em relação à extração de dados, o Microsoft Office Excel 2016 foi utilizado para essa extração de dados. 2 revisores e um não autor independente um do outro extraíram todos esses dados, e os dados que foram extraídos foram então verificados por um outro revisor, novamente independente um do outro. Em caso de discordância sobre qualquer valor relatado, um acordo foi alcançado por consenso.
todas as características registradas do estudo, características basais, detalhes operatórios e medidas de desfechos. Em relação a algumas definições. Então, eles trouxeram que a classe funcional antes e depois do reparo valvar foi definida de acordo com o NYHA, que é o New York Heart da New York Heart Association, ou a classificação de Ross para insuficiência cardíaca em crianças. A mortalidade e a morbidade foram documentadas de acordo com as diretrizes de 2008, e eventos de desfecho precoce foram definidos como eventos que ocorreram nos primeiros 30 dias após o reparo. E Desculpa, coloquei errado. E o desfecho tardio foram eventos após 30 dias. Então, os estudos foram caracterizados de acordo com o primeiro, a natureza hemodinâmica pré-operatória da válvula do reparo aórtico e a idade dos pacientes durante esse reparo. Então, as características referentes à hemodinâmica da válvula aórtica incluíram os reparos em crianças com menos de 18 anos, no geral, pacientes com menos de 18 anos com insuficiência aórtica e pacientes com menos de 18 anos com estenose aórtica. Em relação à idade, foram criados subgrupos dentro dos pacientes com estenose aórtica. Então, pacientes que passaram por reparo de estenose aórtica com menos de 18 anos, aqueles com menos de 1 ano e aqueles com menos de 30 dias, que são os neonatos. E aí foram coletados características basais, detalhes cirúrgicos e desfechos, foram agrupados separadamente de acordo com o subgrupo. E uma subcoorte foi incluída no subgrupo estenose aórtica ou insuficiência aórtica se todos os pacientes apresentassem no pré-operatório, ou estenose aórtica isolada ou predominante, ou insuficiência aórtica isolada ou predominante, respectivamente. A disfunção valvar reparada foi definida como residual, quando foi precoce, ou recorrência, quando é tardia, de estenose aórtica ou insuficiência aórtica, ou uma combinação de ambas, pelo menos moderada e conforme relatado pelos autores. Reintervenções para uma válvula aórtica disfuncional, que são as lesões residuais, foram documentadas separadamente como uma subcategoria de todas as reintervenções. Em relação à análise estatística, as variáveis contínuas são apresentadas como média e desvio padrão. As variáveis categóricas foram apresentadas como contagens e porcentagens. As taxas de ocorrência, que foram os riscos constantes de eventos, são apresentados como porcentagens por ano. E a ponderação da variância inversa foi realizada com o objetivo de agrupar os eventos precoces com o número de pacientes e as taxas de eventos tardios com o número de pacientes ano de acompanhamento. E o P significante que ele considerou foi menor que 0,05. Em relação à microsimulação, esses modelos eles são capazes de simular a vida de pacientes individuais, levar em consideração riscos e perigos específicos à idade de eventos relacionados à válvula, que podem ocorrer durante o restante da vida de um paciente específico. Então, um modelo de microsimulação baseado nas estimativas de resultados iniciais e tardios da meta-análise foi empregado para estimar a expectativa de vida específica à idade e os riscos específicos à idade da morbidade relacionada à válvula após o reparo. Os estados de saúde assumidos no modelo foram vivo e óbito, e como a duração do acompanhamento foi muito curta para fazer inferências sobre o risco ao longo da vida, as simulações foram limitadas nos primeiros 20 anos pós-operatório. E a mortalidade por todas as causas pode ser dividida em mortes diretamente atribuíveis a causas relacionadas à válvula, mortes não diretamente atribuíveis a causas relacionadas à válvula. Então, essa última, que foram não diretamente atribuíveis, ela consiste tanto na mortalidade de base na população em geral, quanto no excesso de mortalidade, que não resulta diretamente de eventos relacionados à válvula, mas é observado apenas naqueles que têm uma lesão residual valvar. Então, os métodos para obter a mortalidade foram descritos, e a mortalidade excessiva ela é expressa como uma razão de risco em relação à mortalidade base observada na população em geral. Então, aqui nos resultados, ele traz que foram selecionados, no total, 3.640 artigos, foram removidos duplicatas, sobrando apenas 2.024 artigos. Foram excluídos, então, aqueles com base no texto e no resumo do artigo, e aqueles que não tinham o texto completo disponível, sobrando 198 artigos.
Desses 198, foram excluídos aqueles com publicação menor de 1999, aqueles que consideravam uma idade maior de 21 anos, com um N menor que 20, e no final sobrou apenas 41 artigos que foram incluídos. Naqueles que passaram por ao IPER, né, de menor de 18 anos, aqueles com insuficiência aórtica com menor de 18 anos, aqueles que abordavam estenose aórtica com menor de 18 anos, neonatos e crianças menores de 1 ano. Em relação aos resultados também, ele traz... Deixa eu ampliar. Ele traz, então, a idade média desses pacientes, que normalmente eles, naqueles que tinham menor de 18 anos, eles tinham entre 5 e 4 anos de idade. Naqueles com menos de 1 ano, eles variavam entre 35 e 137 dias de vida. E os neonatos, entre 11 e 6 dias de vida, no momento do reparo da válvula aórtica. Grande parte dos pacientes tinham estenose aórtica, mas 0,6% tinham uma regurgitação aórtica, ou uma lesão combinada. Então, uma dupla lesão. Em relação aos gradientes da válvula aórtica sistólica de pico pré-operatório, pós-operatório precoce e pós-operatório tardio, por idade para pacientes com estenose aórtica. Então, a gente vê que no pré-operatório, no azul escuro, são todas as crianças, no azul médio foram as crianças, e os neonatos com menos de 30 dias, o azul clarinho. Então, a gente vê que, normalmente, o gradiente de pico, ele sempre variava ali entre 70, 80, um pouco mais que 80. No pós-operatório imediato, ou no pós-operatório recente, esses pacientes eles caíam com um gradiente para entre 30 e 40, e no pós-operatório tardio, o gradiente tendia a subir um pouco mais nas outras crianças, os neonatos tendia a se manter, mas todos mantendo no máximo até um gradiente de 40 milímetros de mercúrio. Em relação aos riscos combinados de desfechos precoces e as taxas de recorrência combinado da mortalidade tardia e eventos tardios relacionados à válvula. Então, em relação a entra em relação à porcentagem por ano. Então, aqueles pacientes que tinham uma mortalidade precoce, normalmente foram um N de 3% dos pacientes com menos de 18 anos, 7% com pacientes com menos de 1 ano e 10% naqueles pacientes com menos de 30 dias. Reintervenções. Em relação a sangramento, a disfunção valvar, que são as lesões residuais, os pacientes que apresentaram mais sangramentos foram aqueles com menos de 1 ano, e as lesões residuais que foram mais abordadas foram naqueles neonatos com menos de 30 dias. Aqui ele traz também outros dados, como endocardite, necessidade de implantação de marca-passo, aqueles pacientes que tiveram um AIT ou um AVC, tromboembolismo, do pós-operatório. Nesses gráficos de Kaplan-Meier, ele traz também em relação à mortalidade no primeiro gráfico, reintervenção dessa válvula e expectativa de vida. Então, nesse primeiro gráfico de Kaplan-Meier, ele traz causas de mortalidade em pacientes, todas as crianças, menores de 18 anos, aqueles pacientes que tinham uma estenose com menos de 18 anos ou insuficiência aórtica com menos de 18 anos. Então, a gente vê que não difere muito entre um grupo e o outro. Mas se a gente coloca em relação à faixa etária e a estenose aórtica apenas na mortalidade desses pacientes, então, aqueles com menor de 18 anos, sendo a linha cinza, a vermelha os neonatos, que são menos de 30 dias, e a verde, que são os menores de 1 ano, que são os lactentes, né? Então, a gente vê que a mortalidade maior são essas crianças menores de 18 anos, seguindo pelo neonato, e logo depois as crianças menores de 1 ano. Em relação à reintervenção, aqui é a ausência de reintervenção da válvula, tá? Então, aqui em relação à ausência de reintervenção e o tempo de reparo após o reparo da estenose aórtica. Então, aqui também a gente observa
Todas as crianças com estenose menor de 18 e regurgitação com menor de 18 anos. A gente observa que os pacientes com regurgitação, que é insuficiência, eles necessitam menos, conforme o tempo vai passando, de reintervenção, enquanto os pacientes com estenose acabam precisando mais. Em relação à estenose, a gente observa que os neonatos acabam, depois de um tempo, mantendo uma necessidade de reintervenção constante, enquanto aqueles pacientes com menos de 18 anos tendem a cair. E no gráfico C de Kaplan-Meier, ele traz em relação à ausência de necessidade de válvula, de troca para uma válvula mecânica. Então, ele traz, como nos outros gráficos, em relação à regurgitação e estenose, e depois ele traz em relação somente à estenose. Então, a gente pode observar, assim como no outro gráfico, que na insuficiência, esses pacientes tendem a precisar menos de necessidade de válvula aórtica mecânica, enquanto os pacientes com estenose aórtica, por menos de um ano, eles acabam precisando mais, com o passar do tempo. Em relação aos resultados de microsimulação, eles trazem em relação à morbidade e sobrevida relacionados a válvulas. Então, nessa primeira imagem, ele traz em relação aos riscos de evento nos primeiros 20 anos após o reparo da válvula aórtica. Então, aqui ele traz a estenose aórtica nos pacientes com menos de 30 dias, menos de um ano, menos de 18 anos, e aqui a regurgitação aórtica com menos de 18 anos. Em todos os grupos, a gente vê que os maiores eventos são a reintervenção da válvula aórtica e as lesões residuais. E a gente observa que a endocardite é um risco mais predominante naqueles com menos de 30 dias, enquanto naqueles pacientes com menos de um ano entra mais o sangramento. Naqueles com menos de 18 anos, o tromboembolismo, e na regurgitação entra praticamente a mesma percentagem entre sangramento, endocardite e tromboembolismo da válvula. Em relação à expectativa de vida desses pacientes, nos próximos 20 anos, após o reparo da válvula aórtica, em relação à população geral, então, aqueles pacientes com estenose aórtica em menos de 30 dias de vida, eles têm uma tendência a sobreviver de 16 anos em relação aos 20 anos da população geral. Daqueles com menos de um ano de idade, mantém mais ou menos a mesma coisa, só que é um pouco a mais. E da estenose aórtica naqueles com menos de 18 anos é praticamente parecido com a população geral, com 18 anos. E da e da insuficiência aórtica com menos de 18 anos também se mantém equiparado. Então, em relação à discussão, a doença valvar aórtica, ela exige tratamento ao longo da vida, mas não existem soluções cirúrgicas para toda a vida. Então, ao longo da vida, o planejamento estratégico dos tratamentos deve permitir que a maior proporção de pacientes, crianças, viva o máximo possível com boa qualidade de vida, tendo em mente a minimização dos riscos e perigos da morbidade relacionada à válvula. Então, vai ser o primeiro estudo que investiga os desfechos após uma doença valvar aórtica em crianças utilizando uma revisão sistemática, com meta-análise, empregando dados de tempo até o evento e microsimulação avançada para obter uma visão única dos desfechos a longo prazo, em diferentes faixas etárias e fenótipos da doença. O desfecho em longo prazo após uma doença valvar aórtica nesse estudo foi satisfatório e caracterizado por baixas taxas de endocardite e eventos tromboembólicos e hemorrágicos, apesar do alto risco de intervenção para todos os tipos de doença valvar aórtica e em todas as faixas etárias. Então, a sobrevida em longo prazo foi levemente prejudicada em crianças mais velhas em comparação com a população em geral, enquanto foi significativamente prejudicada em bebês e neonatos. Por meio da microsimulação, ficou claro também que a reintervenção na válvula aórtica foi necessária em 75% das crianças menores de 18 anos, durante os primeiros 20 anos do pós-operatório, independente do diagnóstico hemodinâmico, e que isso foi motivado principalmente pela disfunção do ventrículo. A mortalidade precoce e tardia foi alta em bebês neonatos, mas a ausência de reintervenção foi melhor e a ausência de substituição foi comparável à de crianças mais velhas.
Em relação aos desfechos precoces, então, assim como a mortalidade precoce após um procedimento de Ross e a mortalidade precoce após um reparo da válvula aórtica, como a colesteroctomia, em neonatos e lactentes, foi substancialmente maior do que em crianças com estenose aórtica. Então, a variabilidade entre os estudos foi substancial, o que pode ser explicado pela variação na incidência da hipoplasia de estruturas do lado esquerdo ou doença valvar mitral concomitante. Em relação às indicações, os reparos para estenose aórtica e insuficiência aórtica, eles apresentaram riscos de mortalidade precoce. E as características dos pacientes diferem e principalmente a idade foi menor em pacientes com estenose aórtica, que é um fator de risco conhecido por mortalidade perioperatória. Além disso, reintervenções precoces foram incomuns e, na maioria das vezes, realizadas como resultado de sangramento ou disfunção de reparo. Então, ele traz que essas lesões residuais elas devem ser reabordadas e deve ser feita uma melhor seleção desses pacientes e em busca de inovações cirúrgicas para uma melhor abordagem desses pacientes. Ele traz também que crianças e neonatos e lactentes submetidos a reparo da estenose aórtica, respectivamente, as taxas de mortalidade tardia combinada foram 0,5% ao ano, 1,6% ao ano e 1,5% ao ano. Então, para crianças submetidas a reparo para uma insuficiência aórtica, a mortalidade tardia foi de 0,6% ao ano em relação à faixa etária menor de 18 anos. Então, em comparação com a população geral pareada por idade, sexo e origem, isso se traduz em uma sobrevida relativa baseada em microsimulação em comparação com a população geral pareada, variando de 80% em neonatos, 92% em crianças mais velhas e 94% em crianças mais velhas com insuficiência aórtica. Então, a mortalidade tardia combinada compreende mortalidade diretamente relacionada à válvula, a mortalidade de base e a mortalidade excessiva. Além das baixas taxas de sangramento e eventos tromboembólicos, a mortalidade após eventos relacionados à válvula foi baixa. Em relação à mortalidade excessiva, em relação à mortalidade de base, foi alta para todos os subgrupos. Então, de acordo com a meta-análise, cerca de 40% das mortes tardias em crianças com estenose aórtica ou insuficiência aórtica foram súbitas e inexplicáveis. Essas mortes não estão diretamente relacionadas a eventos valvares documentados, mas podem representar um derivado da função da válvula aórtica prejudicado. Isso é corroborado pela literatura recente, que mostra que a gravidade da lesão residual prediz uma pior sobrevida após o reparo. Anormalidades miocárdicas em pacientes com estenose aórtica residual também podem desempenhar um papel, pois podem causar aumento nas frações de volume extracelular e disfunção ventricular. Então, em pacientes com função ventricular esquerda reduzida no pré-operatório, ela se normaliza na maioria dos pacientes após o reparo. E na disfunção ventricular esquerda pré-existente, com composição miocárdica ou fibrelastose endocárdica, não foram relatados pela maioria dos estudos, mas elas devem ser consideradas para investigar sua associação com os desfechos pós-operatórios. A prevalência de fibrelastose, ela variou de 8% em crianças mais velhas a 20% em neonatos. Porém, é difícil inferir como esses parâmetros afetaram os desfechos, visto que sua relação com os desfechos não pode ser levada em consideração. Em relação à disfunção valvar reparada e reintervenção relacionada à válvula, então a durabilidade após o reparo para a estenose aórtica ela é relatada como menor do que a durabilidade observada após uma substituição valvar por autoenxerto, que seria o procedimento de Ross. No entanto, o reparo pode ser uma ferramenta valiosa para adiar a substituição da válvula em crianças selecionadas. As reintervenções nas válvulas foram indicadas principalmente como resultado de lesões residuais em 94% dos casos, independente da idade. No entanto, foi constatado que as estimativas de risco de reintervenção na microsimulação em 20 anos diferem entre as faixas etárias. Além do pior fenótipo da doença, levar crianças pequenas a apresentarem sintomas precoces e causas subjacentes para maior risco de reintervenção das crianças pequenas durante os primeiros anos, incluem o fato de precisar restaurar essa válvula para um bom funcionamento.
é mais exigente e o crescimento é mais importante. Então, o acompanhamento, na maioria dos estudos, foi curta e o risco de reintervenção foi maior nos primeiros anos pós-operatórios. Em relação, então, em lactentes e neonatos, o reparo compreendeu 32% e 24% das reintervenções, evitando ainda mais a necessidade de substituição. 64% de todas as substituições foi feita através do procedimento de Ross, que é o auto-enxerto com a válvula pulmonar, e deve ser feita a decisão entre adiar a substituição da válvula em idade jovem, quando ela supera o risco de disfunção valvar e reintervenções. Então, você tem que pesar o benefício dessa substituição. Outras complicações relacionadas à válvula, além da lesão residual e reintervenção, foram incomuns. Porém, ele traz que alguns pacientes apresentaram uma maior incidência de endocardite e AVC, naqueles com insuficiência aórtica, em comparação com aqueles com estenose aórtica. Em relação aos neonatos e lactentes, a válvula aórtica envolvida na estenose aórtica crítica, ela é diferente daquela estenose aórtica tratada mais tarde na vida. Esse paciente ele tem uma raiz aórtica pequena, folhetos mais espessados, comissuras incompletas e perda de abertura significativa que caracterizam essa obstrução da estenose aórtica crítica. Então, a tomada de decisão em crianças pequenas, ela permanece difícil e o tratamento ideal não foi identificado, pois depende do centro, do paciente e de fatores relacionados à doença. Então, ele traz que aqueles pacientes com o melhor resultado da estenose aórtica crítica seriam aqueles pacientes submetidos à valvoplastia por balão nos primeiros dias de vida, e depois eles devem ser submetidos a um reparo cirúrgico da válvula aórtica com 1 mês de vida ou 1 mês após a valvoplastia por balão. Esses pacientes devem ser acompanhados, pois se esse ventrículo evoluir com uma disfunção ventricular que não melhora, ele deve evoluir para cirurgias univentriculares. E ele traz que o procedimento de Ross ele é o padrão ouro para essas correções, mas se aqueles pacientes que passaram por um reparo aórtico, como uma comissurotomia primária e uma cirurgia de Ross, como uma cirurgia secundária, tiveram melhores resultados. Então, ele traz a comparação entre os procedimentos na prática clínica e umas perspectivas do futuro. Então, ele compara o reparo valvar aórtico com a valvoplastia por balão e o procedimento de Ross. Então, a posição em comparação. Então, o reparo valvar aórtico em crianças mais velhas, embora realizado em pacientes selecionados, ele está associado a uma menor mortalidade precoce e tardia em comparação à substituição por uma válvula mecânica e por homem enxerto em crianças. Comparado ao Ross, que é o único substituto valvar que oferece expectativa de vida ideal, esses riscos também foram comparáveis. Então, de fato, os riscos de reintervenção após o reparo da válvula aórtica foram maiores em comparação com a substituição primária. No entanto, o reparo pode ser utilizado como uma ferramenta para adiar essa substituição por prótese. Então, em relação também à valvoplastia, ele traz que a via percutânea, ela ainda existe um debate quanto à sua superioridade no período neonatal, por conta que ele tem essa ruptura descontrolada dos componentes valvares, o que pode prejudicar no futuro um reparo cirúrgico dessas válvulas. Então, ele traz também que eles investigaram um desfecho clínico após o procedimento de Ross, que mostrou riscos de mortalidade precoce comparáveis. E que o momento ideal da cirurgia quando é uma insuficiência aórtica ainda é um desafio, e pacientes que, durante o procedimento cirúrgico, necessitaram de uma correção com menos de 10 anos de idade, que fizeram uso do PET, ele tem maior risco de reoperação precoce e resultados não ideais com lesões residuais. E ele cita também como uma outra abordagem a neocuspidização. Então, em relação aos limites e fortalezas desse artigo, ele traz como fortaleza que é a primeira revisão sistemática a empregar microsimulação e meta-análise de tempo até o evento, e ele coleta uma grande amostra de pacientes e trabalhos, né? E em relação à limitação, ele traz como a limitação de grupamento de dados, os viés de seleção dos artigos e viés de publicação.
Então, a conclusão é que o reparo valvar aórtico ele apresenta resultados satisfatórios e as reintervenções elas diferem de acordo com a idade e a hemodinâmica da doença no momento da cirurgia inicial. Essa foi a referência do artigo. Obrigada.